fala, ele usa a voz de um personagem. Ele faz exatamente a voz, por exemplo, do Mickey, entendeu? Em um filminho, exatamente. E aí ele só fala aquela frase do filminho e só. Aquela, ele repete, entende? Nunca ele usa outra frase ou nunca sempre ele só usa aquela frase, sabe? E por eles serem muito concretos, é por isso que geralmente eles são mais inteligentes do que o normal? Na verdade... Normal entre aspas, né? Não, eles não são anormais, mas não. O QI deles é mais alto. Isso. Porque eles conseguem visualizar coisas que a gente não consegue, às vezes, porque não é abstrato. Na verdade, assim, não necessariamente. Na verdade é assim, ó. Algumas crianças autistas, algumas crianças têm um QI acima da média, porque eles têm uma capacidade de concentração um pouquinho maior. Porque como eles têm uma dedicação, é como se fosse assim, ó. Eles se dedicam só para aquela atividade, exclusivamente, sem nenhum tipo de distração, o tempo todo. Então, que tá acontecendo ao redor não tá acontecendo. Não tá acontecendo, entende? Então, o processo deles de concentração é imenso, né? Então, eles são excelentes, por exemplo, na matemática, ou em códigos, ou enfim, são excelentes, porque na verdade eles estão fazendo aquilo de uma forma intensa. Eles estão só fazendo aquilo, entende? Não tem nenhum tipo de distração, né? Eles estão naquele mundo mesmo, né? Por isso que quando a gente fala assim, eles estão no mundo deles, sim, realmente eles estão naquele mundo, né? Nós, quando estamos trabalhando com eles, nós estamos tentando fazer com que, nós estamos tentando entrar, né, sabe? Porque como ele não vai estar prestando atenção no teu rosto, nem nada, você tem que ir até ele, ou fazer um barulho, ou se fazer notar, né? Então ele vai precisar desse movimento. E um outro ponto importante também de lembrar é que você precisa do visual. As explicações, elas têm que ser feitas através de explicações visuais. O autista é muito visual. Então, assim, ó, você vai precisar de coisas concretas. Ele precisa ver para aprender, né? Você não vai conseguir, talvez, fazer aquilo acontecer só falando com ele, principalmente fazendo ele imaginar, porque o abstrato não é para eles. Então ele precisa ver, ele precisa do concreto, tocar. Eles são muito sensíveis a tecidos, texturas, né? Tanto que eles gostam muito de colocar no rosto algumas coisas, assim, é lindo de ver até. Então, assim, eles gostam das texturas, né? Você pode utilizar muito isso para se aproximar deles. Né? Na escola é bacana isso, assim, então eu acho que isso tudo ajuda, sabe, você se aproximar. Eu acho que tem um pai que ele até ficou famosinho assim na internet, a criança dele chama Fabrício, eu acho. Ele lançou uma foto da criança dele e ele colocou algumas coisas sobre, né, esse menino e colocou assim: que ele é ótimo com computador, que ele é ótimo com imitação, que ele imita o irmão, que ele é muito criativo e tudo que as crianças autistas são. Eles falam com outras vozes, né? Uma coisa que eu esqueci de falar sobre os autistas é que eles apresentam a ecolalia muitas vezes. O que é isso? Eles repetem, né? A última frase que você disse, eles repetem palavras e às vezes, Fê, eles falam com a voz dos personagens. Às vezes eles não falam com a voz deles. Tem famílias, inclusive, que dizem assim: a gente não conhece a voz do nosso filho. Mas como que sabe que não é a voz dele? Se ele não lida com o imaginário.
Ele fala assim, ó, por exemplo, tem famílias que eles nunca falaram com a própria voz. Então, por exemplo, assim, então tome essa iniciativa, sabe? Não desista da criança, não desista de doar esse amor, de iniciar esse contato, sabe? Mas de uma forma diferente, de um brincar, de iniciar uma fala com fantoches, como a gente faz com o Sunrise, a gente faz com o fantoche. Às vezes, vou dar um exemplo de uma atividade, às vezes eu começo com o fantoche para a gente formar a palavra água, por exemplo, né? Um dos meus não falava, né? Então, comecei com ele e aí eu vinha com o fantoche e nós estávamos brincando no chão primeiro, ele gostava muito tinha muita sensibilidade com o tecido, então colocava ele em cima de um tecido e girava ele com aquele tecido. Aí quando ele teve confiança assim comigo, a gente começou com o fantoche. Eu vinha e falava, e tal, fazia a brincadeira com o fantoche. Aí ele apontava, né, para a água com a minha mão. Eles têm muito essa característica também, pegar a tua mão e apontar. Eles não usam a deles. Apontam com a tua mão para o que eles querem. Você quer água, né? Água, e aí você vai fazer isso muitas vezes, água, até que de repente, né, depois de muitas e muitas e muitas tentativas, um dia ele faz né? Ele não vai falar o água e tal, você faz uau! E aí você deita no chão e brinca e tudo, e comemora, e ele fica alucinado com aquela tua comemoração com o dele, sabe? E aí então ele entende que aquele dele ele vibra, né? Até que um dia vai sair o água, né? Vai levar meses, tudo bem, vai levar meses, mas um dia vai sair o água, sabe? A terapeuta ocupacional vai trabalhar, a físio vai trabalhar, a família vai trabalhar e um dia vai sair o água, né? O 8º item é que o autista, ele pode não ouvir quando você chamar, e você precisa lembrar disso, entende? Não é porque ele não ouve, mas ele vai estar muito concentrado em alguma coisa. Então você vai precisar lembrar que você tem que ir até ele, até os olhos e às vezes, né? Mais alto? Isso. Porque eles conseguem visualizar coisas que a gente não consegue, às vezes, porque não é abstrato. Na verdade, assim, não necessariamente. Na verdade é assim, ó. Algumas crianças autistas, algumas crianças têm um QI acima da média, porque eles têm uma capacidade de concentração um pouquinho maior. Porque como eles têm uma dedicação, é como se fosse assim, ó. Eles se dedicam só para aquela atividade, exclusivamente, sem nenhum tipo de distração, o tempo todo. Então, que tá acontecendo ao redor não tá acontecendo. Não tá acontecendo, entende? Então, o processo deles de concentração é imenso, né? Então, eles são excelentes, por exemplo, na matemática, ou em códigos, ou enfim, são excelentes, porque na verdade eles estão fazendo aquilo de uma forma intensa. Eles estão só fazendo aquilo, entende? Não tem nenhum tipo de distração, né? Eles estão naquele mundo mesmo, né? Por isso que quando a gente fala assim, eles estão no mundo deles, sim, realmente eles estão naquele mundo, né? Nós, quando estamos trabalhando com eles, nós estamos tentando fazer com que, nós estamos tentando entrar naquele mundo ali, participar um pouquinho daquele mundo, tá? Para que eles não se sintam sós, né? Para que a gente participe também desse mundo, desse universo. Mas é um mundo fascinante e quando eles nos permitem, né? A gente se diverte também com eles e tudo, mas tem momentos que eles não nos permitem, né? Tem momentos que eles não permitem a nossa entrada ali naquele mundo, realmente não, tá?
E realmente, assim, tem crianças que a síndrome de Asperger realmente chama atenção a memorização. Eles são geniais, né? Eles são geniais. Eu tenho alguns na clínica que você fica perplexo, assim, com o quanto eles são incríveis, né? A capacidade de memorização deles, do quanto eles são éticos, né? Então, eles são muito bons, né, no que fazem. Também tem a quinta preocupação dos autistas é que você toque com calma neles e sempre pergunte. Então, assim, eu vou encostar em você. Eu posso? Eu vou encostar em você com calma. Eu posso? Sempre tudo bem? Eu posso, tudo bem? Isso, sempre perguntando. Tem autistas que não têm linguagem, tá? Então você vai aos poucos e você vai com a mão se aproximando. Se você nota que ele já tá se retirando, você se retira, né? Você para, você não espera porque ele não vai te responder. Então você se retira. Uma outra questão muito linda deles é o pedido de amor. Eles dizem, me ame. São crianças que pedem amor. Eles querem ser amados. Eles precisam de amor, né? As pessoas têm uma ideia assim de que eles não amam e eles amam muito, eles precisam de muito amor. Os adultos amam, os adolescentes amam, as crianças amam, né? Às vezes nós temos assim, Fer, uma ideia, até por causa dos filmes e tudo, de que as crianças autistas não sentem nada, ou de que as crianças autistas, por exemplo, se perdem, as pessoas que amam, as mães e tudo, não sentem, né? Uhum. Na verdade, eles sentem, só que de outra forma. Então, por exemplo, assim, às vezes eles se fecham quase que completamente. E aí você entende assim, eles não estão sentindo falta, né? Mas sim, eles estão. Eles amam também, eles precisam desse amor. Só que não é pelo toque. Como nós somos acostumados a demonstrar amor só pelo toque, né? Nós temos uma dificuldade muito grande. Então, o que a gente pede, assim, tome, que aí vem o 7º item, que é tome iniciativa. Eles não vão tomar iniciativa. Nunca, né? Dificilmente, não nunca, mas dificilmente eles vão tomar essa iniciativa, né? Então, tome essa iniciativa, sabe? Não desista da criança. Não desista de doar esse amor, de iniciar esse contato, sabe? Mas de uma forma diferente, de um brincar, de iniciar uma fala com fantoches, como a gente faz com o Sunrise, a gente faz com o fantoche. Às vezes, vou dar um exemplo de uma atividade. Às vezes eu começo com o fantoche pra gente formar a palavra água, por exemplo, né? Um dos meus não falava, né? Então, comecei com ele. E aí eu vinha com o fantoche e ele, nós estávamos brincando no chão primeiro, ele gostava muito tinha muita sensibilidade com o tecido, então colocava ele em cima de um tecido e girava ele com aquele tecido. Aí quando ele teve confiança assim comigo, a gente começou com o fantoche, eu vinha e falava, e tal, fazia a brincadeira com o fantoche, aí ele apontava, né, para a água com a minha mão. Eles têm muito essa característica também, pegar a tua mão e apontar. Eles não usam a deles. Apontam com a tua mão para o que eles querem. Você quer água, né? Água. E aí você vai fazer isso muitas vezes. Água. Até que de repente, né, depois de muitas e muitas e muitas tentativas, um dia ele faz né? Ele não vai falar o água e tal, você faz uau! E aí você deita no chão e brinca e tudo, e comemora, e ele fica alucinado com aquela tua comemoração com o dele.
sabe? E aí, então, ele entende que aquele A dele ele vibra, né? Até que um dia vai sair o água, né? Vai levar meses, tudo bem, vai levar meses, mas um dia vai sair o água, sabe? A terapeuta ocupacional vai trabalhar, a físio vai trabalhar, a família vai trabalhar e um dia vai sair o água, né? O 8º item é que o autista, ele pode não ouvir quando você chamar, e você precisa lembrar disso, entende? Não é porque ele não ouve, mas ele vai estar muito concentrado em alguma coisa. Então você vai precisar lembrar que você tem que ir até ele, até os olhos e às vezes, né, prestar atenção, ou pegar um objeto e ir até ele, sabe? Porque como ele não vai estar prestando atenção no teu rosto nem nada, você tem que ir até ele ou fazer um barulho ou se fazer notar, né? Então ele vai precisar desse movimento. E um outro ponto importante também de lembrar é que você precisa do visual. As explicações, elas têm que ser feitas através de explicações visuais. O autista é muito visual. Então, assim, ó, você vai precisar de coisas concretas. Ele precisa ver para aprender, né? Você não vai conseguir, talvez, fazer aquilo acontecer só falando com ele, principalmente fazendo ele imaginar, porque o abstrato não é para eles. Então ele precisa ver, ele precisa do concreto, tocar. Eles são muito sensíveis a tecidos, texturas, né? Tanto que eles gostam muito de colocar no rosto algumas coisas, assim, é lindo de ver até. Então, assim, eles gostam das texturas, né? Você pode utilizar muito isso para se aproximar deles, né? Na escola é bacana isso, assim. Então, eu acho que isso tudo ajuda, sabe? Você se aproximar. Eu acho que tem um pai que ele até ficou famosinho, assim, na internet. A criança dele chama Fabrício, eu acho. Ele lançou uma foto da criança dele e ele colocou algumas coisas sobre, né, esse menino e colocou assim, que ele é ótimo com computador, que ele é ótimo com imitação, que ele imita o irmão, que ele é muito criativo e tudo que as crianças autistas são. Eles falam com outras vozes, né? Uma coisa que eu esqueci de falar sobre os autistas é que eles apresentam a ecolalia muitas vezes. O que é isso? Eles repetem, né? A última frase que você disse, eles repetem palavras e às vezes, Fê, eles falam com a voz dos personagens. Às vezes eles não falam com a voz deles. Tem famílias, inclusive, que dizem assim, a gente não conhece a voz do nosso filho. Mas como que sabe que não é a voz dele? Se ele não lida com o imaginário. Ele fala assim, ó, por exemplo, tem famílias que eles nunca falaram com a própria voz. Então, por exemplo, assim, ele nunca falou. Aí, quando ele fala, ele usa a voz de um personagem. Ele faz exatamente a voz, por exemplo, do Mickey, entendeu? Em um filminho, exatamente. E aí ele só fala aquela frase do filminho e só. Aquela, ele repete, entende? Nunca ele usa outra frase ou nunca sempre ele só usa aquela frase, sabe? E por eles serem muito concretos, é por isso que geralmente eles são mais inteligentes do que o normal? Na verdade... Normal, entre aspas, né? Eles não são anormais, mas não. O QI deles é mais alto. Isso. Porque eles conseguem visualizar coisas que a gente não consegue, às vezes, porque não é abstrato. Na verdade, é assim, não necessariamente. Na verdade é assim, ó. Algumas crianças autistas, algumas crianças têm um QI acima da média, porque eles têm uma capacidade de concentração um pouquinho maior. Porque como eles têm uma dedicação, é como se fosse assim, ó.
eles se dedicam só para aquela atividade, exclusivamente, sem nenhum tipo de distração, o tempo todo. O que tá acontecendo ao redor não tá acontecendo. Não tá acontecendo, entende? Então, o processo deles de concentração é imenso, né? Então, eles são excelentes, por exemplo, na matemática, ou em códigos, ou enfim, são excelentes, porque na verdade eles estão fazendo aquilo de uma forma intensa. Eles estão só fazendo aquilo, entende? Não tem nenhum tipo de distração, né? Eles estão naquele mundo mesmo, né? Por isso que quando a gente fala assim, eles estão no mundo deles, sim, realmente eles estão naquele mundo, né? Nós, quando estamos trabalhando com eles, nós estamos tentando fazer com que, nós estamos tentando entrar naquele mundo ali, participar um pouquinho daquele mundo, tá? Para que eles não se sintam sós, né? Para que a gente participe também desse mundo, desse universo. Mas é um mundo fascinante, e quando eles nos permitem, né? A gente se diverte também com eles e tudo, mas tem momentos que eles não nos permitem, né? Tem momentos que eles não permitem a nossa entrada ali naquele mundo. Realmente não, tá? E realmente, assim, tem crianças que a síndrome de Asperger realmente chama a atenção a memorização. Eles são geniais, né? Eles são geniais. Eu tenho alguns na clínica que você fica perplexo, assim, com o quanto eles são incríveis, né? A capacidade de memorização deles, do quanto eles são éticos, né? Então, eles são muito bons, né, no que fazem. Peraí. Gente, ser congruente é uma coisa muito linda, porque ele sente, ele fala e ele faz o que é certo, o que é correto, entendeu? Ele é livre, ele é lindo, ele sente uma coisa, ele é verdadeiro, ele faz aquilo, entendeu? E ele fala aquilo. E é a gente que poda e que molda. Exatamente, a gente vai lá e faz tudo errado, a gente Porque vai lá... a gente acha que é certo. Exato. Você... Porque politicamente correto, a gente precisa ensinar diferente. Então, a gente acaba estragando eles são livres, eles fazem o que é bonito, Fer, entende? E a gente vai lá e acaba estragando. Então, assim, eu penso que a gente devia fazer mais do que as crianças fazem, sabe? Aprender um pouquinho mais com eles, porque a gente cresce e começa a fazer coisa feia, né? Faz. Isso. Muita, né? Muita coisa errada, né? Consciente ou inconscientemente, muitas vezes. Nossa, muita coisa a gente faz, né? E eu acho que a gente também tem que olhar pra gente e tentar mudar e evoluir, nossa, né? Precisa demais. O mundo, né? O mundo todo, eu, você, nossa, precisa todo de mundo, né? Fer, com certeza precisa. Então, gente, vamos aproveitar essa dica da Adri. A Adri sabe da minha admiração por ela como profissional. Obrigada, Adri, sempre que falei isso, Fer. eu acho É assim uma amada. que você tá no lugar que você deveria estar e que, se eu falar, eu vou chorar muito. Não E que acho que eu vou fazer terapia pra parar de chorar. E que assim, ó, e que quem cai nas tuas mãos tem muita sorte. Porque assim, com certeza você vai dar você vai dar um caminho lindo para essas crianças, porque eu sei do amor que você trabalha, que você faz, que você age na tua profissão. Então assim, não teria como falar com outra pessoa além de você, como psicóloga, como profissional. Eu sempre te falei isso, e eu falo isso para todo mundo, que eu admiro muito, muito mesmo, assim, o teu trabalho, o que você faz com as crianças. Eu acho que eu não conseguiria, eu não teria paciência. De verdade, você falando, brincando assim, meu Deus, eu nunca ia brincar assim. Eu pensei, sabe? Sim.
Então, assim... Todas as pessoas que ela já entrevistou e vai entrevistar, todas as mensagens têm, assim, o foco principal é ensinar. Então, assim, a gente está tentando ensinar não só sobre o autismo, mas sobre vida, sobre formas de evolução. Então, assim, como é que nós podemos evoluir? Como nós podemos nos tornar pessoas melhores? Então, pessoas melhores para com crianças que têm uma característica especial, ou crianças, ou nós como mães, nós como pessoas que trabalham, né, com crianças especiais. Então, assim, se você não tem ninguém, não conhece ninguém com autismo, ok, mas você é mãe, você convive com crianças, você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser uma pessoa que não vai mais ter preconceito depois desse vídeo, não sei. Então, eu acho assim que vale a pena assistir, sabe? Porque sempre você vai aprender algo, né? Sim. Eu acho que sempre você vai aprender algo. Então, eu penso assim, ó, que não seja um ignorante emocional, né? Eu acho que você sempre tem a oportunidade de deixar de ser uma pessoa limitada, sabe? Então, assista simplesmente por isso, né? Eu acho que essa é uma oportunidade de não ser um ignorante emocional. Eu acho que só por isso já vale, tá bom? Querida, muito obrigada, tá? Um beijo, obrigada. Obrigada. Dá pra deixar teu telefone aqui ou não? Ah, sim. É da clínica 3563 3454. A gente vai colocar Clínica aqui. Fisiovida, tá? E eu atendo de segunda a sexta, de manhã e à tarde. Que à noite eu tô na universidade. Não dá, né? Não dá. Mas se pudesse, estaria, né? Com certeza, mas a nossa universidade não me permite. Não permite. Mas, Obrigada, então, pessoal, gente. muito obrigada, Adri, obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês por nos acompanharem. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Podem chamar a farmácia, podem ligar aqui na clínica. Se quiserem o contato particular da Adri, nos chamem na farmácia, a gente passa. Ela é super aberta. Ela é uma pessoa muito boa. Ela tá sempre pronta a ajudar também todas as pessoas que passam por ela. Então, assim, ela é super aberta. Então, precisando, nos chamem que a gente encaminha. Obrigada. Além de linda, né? Essa pra ela, você assim.